De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje ainda sobre a lei de adequação do comércio ao combate ao incêndio. Wesley, como são definidas os parâmetros para que uma edificação se considere segura? Olha, os critérios da legislação, são baseados na legislação estadual. Os critérios são determinados pelo Decreto 16.302 do Legislativo Estadual. Então, nesse decreto, que é uma lei, esse decreto ele tem uma série de normas que se adequam a cada caso, ocupação da edificação. Por exemplo, uma escola é diferente a regularização no posto de combustíveis. Então, tudo isso é descrito nessa norma. Tecnicamente, quem vai saber como fazer a adequação da edificação é um profissional da área de engenharia ou de segurança civil, mecânica, que tem a atribuição conferida pelo CREA, pelo sistema CREA-CONFER, para executar tal. Então, a partir da avaliação, com base nos parâmetros da lei, são vistos, por exemplo, os critérios de saída de emergência, extintores, sinalização. Então, tudo isso é colocado num projeto ou num processo, depende muito do tamanho da edificação. Se for uma edificação pequena, com público limitado, ela não tem necessidade de ter um projeto, por exemplo, ter um processo administrativo, você faz, o engenheiro se responsabiliza pela adequação física do local, e você consegue certificar a edificação. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, você tem um projeto que você descreve como é a saída, largura de saída, número de extintores, hidrantes, se for o caso, sprinklers, se for o caso. Isso não muda muito a questão da estrutura do edifício? Muda, claro. Mas não compromete a estrutura? Não? Em alguns casos, são necessárias adaptações físicas. Por exemplo, em determinado ponto do projeto, eu vejo que o número de saídas não é suficiente. Eu vou ter que abrir uma saída em algum lugar, ou alargar uma saída existente. Então, assim, tem vários casos que são necessários colocar escadas de emergência que não existem, então, por fora, né, escadas metálicas por fora ou em outro material. Abertura de saída, compartimentação horizontal, que é o quê? Eu não posso ter áreas muito grandes em que o incêndio possa se propagar nessas áreas. Então, a limitação. Então, para impedir a propagação do incêndio, tanto na horizontal quanto na vertical, existem dispositivos que se chamam de dispositivos de compartimentação horizontal e vertical, paredes corta-fogo, portas corta-fogo, como você citou. Então, tudo é estudado para que a edificação se adeque aos parâmetros da lei, que já foram parâmetros estudados em legislações, inclusive, americanas, da mesma matéria, né? Eu participei de algumas reuniões das audiências públicas e há um questionamento muito forte do comércio com relação ao custo da elaboração do projeto e a execução, inclusive com a implantação de equipamentos. Com o que você responde? Realmente são custos, muitas das vezes imprevistos, porque as empresas não têm previsão de fazer essa implantação, não tinham, né? Agora, naturalmente, as novas passam a já pensar nisso já do projeto, mas da adequação realmente é um problema, porque nós temos custos envolvidos das diversas cifras. Depende muito do que é necessário para considerar a edificação segura. Então, a gente tem adequações que custam de 200 mil, tem adequações que custam 10 mil. Mesmo assim, são impactos, porque depende muito do porte. Então, você pegar um comerciante que tem que colocar meia dúzia de extintor, ele não está preparado para aquilo, é um impacto. Mas, na contramão disso, do impacto-custo, eu considero como um investimento, porque a lei federal ela é muito dura nesse sentido. Então, ela cita que tanto o poder público é muito responsabilizado se não fiscalizar, mas o proprietário, o responsável pelo uso, também é penalizado. Então, civilmente, isso, se a pessoa não tiver adequada naturalmente, isso pode acarretar vários problemas, jurídicos, inclusive, que podem comprometer a empresa, pode parar a atividade da empresa num caso de sinistro, por exemplo. Ações trabalhistas, fazendo uma ação trabalhista, se for detectado que a empresa não tem a certificação do Corpo de Bombeiros, isso gera um problema grande para a empresa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A partir do momento que o empresário deu entrada no Corpo de Bombeiros com o projeto, quantos dias o órgão tem para liberar o seu AVCB? Olha, na verdade, como é que funciona o processo? Existem 3 tipos de regularização. Existe um 4º tipo, mas depende do primeiro, vou explicar agora. No primeiro tipo, nós temos edificações em que é considerado baixo potencial de incêndio.
Então, assim, baixo potencial de incêndio, baixo potencial e baixo impacto no caso de sinistro. Não vai haver pânico, não vai haver comprometimentos consideráveis. Então, nesse caso, que é o mais simples... Mesmo assim, precisa de um projeto? Não, é isso. Nesse caso, que é o mais simples, você não precisa de um projeto gráfico, mas você precisa de um profissional da área de engenharia que instrua o proprietário a... Por exemplo, eu tenho um espaço, eu tenho uma loja pequena, de 50 metros quadrados. Eu não preciso fazer um projeto, porque vai demorar no Corpo de Bombeiros abrir todos esses projetos para fazer a certificação. Então, assim, como é pequeno, você joga a responsabilidade maior para o engenheiro. Então, o engenheiro vai fazer no local as adequações, colocar a placa de sinalização, o extintor, ver se a saída está adequada, mandar um relatório para o Corpo de Bombeiros contendo a responsabilidade técnica dele, que é a anotação de responsabilidade pelo CREA, formulários do Corpo de Bombeiros indicando o risco, o que é que tem, qual a população, como é que são as saídas, o que é que acontece naquela edificação, e o Corpo de Bombeiros avalia. Se realmente for detectado que é de baixo potencial, a certificação sai... Essa avaliação alguém vai lá em loco? Nesse primeiro caso, não. Não. É a emissão do CLCB, que é um certificado de licença. Então, como é muito pequeno e é baixo potencial de risco, num primeiro momento o Corpo de Bombeiros não pega aquilo ali para fazer uma vistoria. Mas ele faz a vistoria de forma amostral. Como de forma amostral? Ele pega lá um grupo de 100, ou de, eu estou falando 100, né? Para dar um exemplo. Então ele pega 100, por exemplo, certificados emitidos e vai vistoriar por amostragem. Se ele detectar que existe irregularidade num vistoriado, ele vai caçar o CLCB. Então assim, não adianta você mandar a documentação para o Corpo de Bombeiros sem ter feito a adequação física, porque a qualquer momento o Corpo de Bombeiros pode fazer uma averiguação do que você falou, e aí existem responsabilidades. Se você, por exemplo, diz num certificado que você instalou determinado equipamento, o Corpo de Bombeiros chega para vistoriar e esse equipamento não está instalado, aí gera uma responsabilidade. Então, assim, para esse grupo de edificações, que são os menores e os que têm baixo potencial de risco, a regularização é mais simplificada. Então, assim, isso aqui abrange, sei lá, 70% do comércio. Mesmo assim, o AVCB só é liberado após vistoria. Nesse caso, o CLCB, eles têm o poder de AVCB. Certo. Não existe vistoria. Tem um segundo grupo de edificações que já tem um potencial comprovadamente, isso segue a classificação do decreto 16.302, que você precisa fazer vistoria. Então você manda uma plantinha da edificação, constando as medidas, como é a saída, como funciona um memorialzinho, e você manda o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros faz uma diligência para vistoriar. Mas assim, você manda ele vistoria, após a vistoria, se tiver tudo ok, é emitido o AVCB. O AVCB hoje, inclusive, chega de forma eletrônica no e-mail do requerente. Ah, que legal. Com autenticação digital e tudo. E tem o terceiro grupo de edificações, as quais envolvem o maior risco, que são as maiores, principalmente as maiores de 750 metros quadrados, que é exatamente onde estão envolvidos os maiores custos de implantação, onde estão envolvidos os maiores problemas, que você tem que quebrar mais e fazer adequações físicas, inclusive visuais, que geram os maiores transtornos, que você precisa fazer um projeto, é um projeto técnico, tem uma normativa só para isso, e esse projeto é encaminhado para a auditagem do Corpo de Bombeiros. Quando o Corpo de Bombeiros faz a auditagem desse projeto, ele identifica se existem correções a serem feitas e devolve para o engenheiro, caso existam, para o engenheiro fazer a correção. Após, nesse procedimento estão envolvidos 2 serviços do Corpo de Bombeiros. Após o engenheiro fazer as correções necessárias, volta para o Corpo de Bombeiros, o projeto, para fazer aprovação. Após aprovado, você tem a aprovação. A aprovação é dada por meio de um documento chamado ACP. Atestado de conformidade de projeto. É muita burocracia. É muita burocracia. Mas, assim, por isso a maior burocracia, eu digo que está nas edificações maiores. Que a gente fez, inclusive, durante a execução do TAC, fez uma conta com base no que se tinha no cadastro econômico da cidade de Barreiras. Isso aí representa 10% no máximo do comércio e do setor de serviços. Então, assim, para esse setor, para esse grupo maior de edificações, realmente a burocracia é grande. Porque quando você aprova o projeto, você volta para a sua obra, para o seu local, para implantar o que está descrito no projeto. E aí vai depender de nova vistoria. Aí depende da sua disponibilidade financeira, da sua disponibilidade de você parar o seu comércio para fazer uma implantação, colocar reservatório de água, colocar bomba, Então, tudo isso tem que ser feito. E o custo também, né? E o custo envolvido. Após você fazer essas adequações, aí você retorna ao Corpo de Bombeiros e solicita a vistoria. Aí, no segundo momento, vai se fazer a vistoria. Porque não tem como vistoriar se você não ainda corre um risco do Corpo de Bombeiros chegar lá e ainda condenar e dizer, não, pode. Tem que ser feito. Se tiver em desacordo, e realmente o Corpo de Bombeiros não tem como fazer liberações que esteja em desacordo com o decreto 16.302. Um edifício que tem, vamos dizer assim, vários escritórios.
de quem é a responsabilidade para a implantação do sistema? É de cada usuário de salas ou do proprietário? Mas você vai me responder depois do nosso intervalo. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.